Por muito tempo na minha vida eu queria entender tudo, entender por que as coisas acontecem na nossa vida, entender por que muitas vezes a gente sofre ou passa por situações difíceis e às vezes a gente se vê numa situação que você não consegue sair, né, daquela situação, uma situação de sofrimento, uma situação de desespero por algum motivo. E eu acreditava que se eu entendesse, eu conseguiria sair daquilo, eu conseguiria encontrar uma solução. E aí, quanto mais eu buscava isso, mais agonia eu sentia, mais sentimentos de angústias e medo eu sentia. Comecei a compreender que tudo tem um porquê de acontecer. E se tudo tem um porquê, então não cabe muitas vezes a nós queremos entender. Porque às vezes naquele momento a gente não vai entender o que está acontecendo. E a gente fica nessa briga interna, né? Nessa aflição interna, querendo compreender, querendo achar um motivo, querendo entender a razão daquilo e aquilo só vai aumentando. É como se fosse uma guerra interior. E na verdade isso só me trazia mais transtorno, né? Mais daquilo. Só aumentava mais daquilo. Mais daquele sofrimento, mais daquela angústia. Até quando eu consegui enxergar que muitas vezes não cabe a nós. Queremos entender. E eu aceitei. Então eu comecei a aceitar aquela situação. Eu comecei a aceitar aquilo que acontecia na minha vida. E é tão incrível porque quando você aceita, é como se você sentisse um bálsamo, sabe? É como se toda a guerra, aquela guerra interna dentro de nós, fosse cessada. Porque a gente fica numa luta interna de resistência e aí quando você aceita, você entrega. E aí quando você entrega, você sente uma paz. Porque a aceitação, ela faz parte do processo. A aceitação é a primeira parte para que a gente possa fazer as pazes com a gente mesma, para que a gente possa fazer as pazes com a vida. Porque senão a gente fica brigando eternamente com a vida. A gente fica numa luta, né, interna, brigando com o fluxo natural da vida. E se tudo tem um porquê de acontecer, talvez naquele momento que a gente está passando por algo, não é o momento que nós vamos ter esse entendimento. Esse entendimento pode vir ao longo da nossa vida, né, com o passar do tempo. Então, muitas vezes não é naquele momento que você vai entender o que está acontecendo com você. É somente no futuro, é somente mais lá na frente que você vai entender realmente por que você está passando por isso. E não cabe a nós muitas vezes ficar relutando, mas sim aceitar. Aceitar isso. Aceitar que a gente não tem o controle da vida. Aceitar que a gente que nós somos parte do todo. Né? Que existe uma fonte, mas somos uma parte dela, não somos nós que ditamos as regras. A gente faz parte do todo, nós somos um pedaço, né, da criação, mas nós não somos que ditamos as regras para tudo, porque existe um fluxo, existe um porquê das coisas acontecerem. E muitas vezes, quando no momento certo a gente vai conseguir ter esse entendimento e para a gente poder entender realmente algumas coisas, o porquê que acontece e entender mais a fundo, não é um processo muito fácil. Então, o universo, Deus, ele sabe exatamente o momento que você está preparado para ter o entendimento das coisas. Porque, às vezes, naquele momento que você quer entender, você ainda não está preparado para aquilo. E, às vezes, passa um tempo e aí você
você já vai estar preparado para ter aquele entendimento. Porque para que a gente possa compreender de fato algo, a gente tem que fazer um trabalho interno grande, um trabalho profundo interior. E muitas vezes você tem que lidar com as suas sombras, com os seus medos, com as suas angústias. E dói. É um processo doloroso. Então não é algo tão simples. É algo que realmente temos que estar preparados para poder ter esse entendimento, ter essa clareza. Então o que cabe a nós é aceitar. É aceitar as coisas que chegam na nossa vida. É aceitar tudo o que acontece na nossa vida. Porque aceitar não é você se conformar. Não é isso. Aceitar é você compreender que tudo tem um porquê, tudo tem um tempo certo e tudo que chega na nossa vida tem um motivo. Agora, como a gente vai lidar com isso, aí já é uma outra situação. Aí entra o nosso livre-arbítrio, que é a forma que nós lidamos com as situações que acontecem na vida, que é a forma como você direciona a sua vida, tentando enxergar o lado positivo ou negativo de uma situação. Entende? Mas o primeiro passo é a gente aceitar esse processo natural da vida, que torna tudo muito mais simples, mais leve, quando a gente começa a aceitar esse fluxo natural e não querer ficar sempre brigando com a vida. E aí quando você aceita, mais pra frente vai vir o entendimento. E sim, a sua realidade ela pode ser mudada. Nós podemos mudar a nossa vida a cada momento, a cada instante. Só o fato da gente aceitar uma situação, você já muda o seu estado interno para trazer mais paz, mais equilíbrio, mais harmonia com a natureza, com o fluxo natural de tudo. Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, gente. Gratidão e um excelente dia.